Conexão Unicinos. Apoio Loja Peju. Olá, hoje é sábado 13 de maio. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Dia da Liberdade de Imprensa. No programa de hoje, você confere uma entrevista sobre a importância do direito de expressão para a democracia. O resumo da semana traz os assuntos que foram destaque no Conexão. Na agenda cultural, você fica por dentro de dicas de atrações para aproveitar os próximos dias na região. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo para o domingo em todo o estado. Eu sou Jéssica Zang. Eu sou Isadora Meyer. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Em 13 de maio de 1991, foi adotada a Declaração de Windhoek, que promove a liberdade de expressão. 2 anos depois, a Assembleia Geral da ONU decidiu escolher o dia para celebrar a liberdade de imprensa no mundo. Segundo dados do Instituto Internacional da Imprensa, em 2013, 117 jornalistas morreram no exercício da profissão. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o coordenador do curso de jornalismo da Unicinos, Edalberto Bes. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá a vocês, obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Professor, então, para começar, o que significa liberdade de expressão e de imprensa? Bom, a liberdade de imprensa, ela surgiu numa época em que vigorava o absolutismo e então se reivindicava a liberdade de imprimir, né? E a liberdade de expressão ela é muito mais ampla, é uma liberdade que está relacionada à liberdade individual da pessoa, ligada aos direitos humanos, a liberdade de eu me manifestar, de eu poder me expressar. E essa expressão, essa liberdade, ela vamos dizer assim, ela é levada para a liberdade de imprensa. Quer dizer, eu como indivíduo posso me expressar e espero que isso aconteça no conjunto da imprensa. Então, qual a importância de se existir um dia para marcar a liberdade de imprensa? Qual é o objetivo dessa data? Olha, eu acho que o objetivo dessa data é chamar a atenção, porque em muitas partes do mundo nós não temos essa liberdade de imprensa completamente atingida, né? E mesmo aqui no Brasil, a gente tem situações em que fica se devendo liberdade de imprensa, porque hoje a censura ela é muito mais feita do ponto de vista econômico de parte das empresas do que do Estado. Então nós temos digamos assim, uma privatização da censura, justamente por aqueles que estão dizendo, que reclamam, que reivindicam liberdade de imprensa no Brasil. Certo, e professor, a liberdade de expressão é um fator primordial para a democracia, né? Que relação a gente pode fazer atualmente da liberdade de expressão com a democracia? Ela é fundamental, assim como a gente discute hoje qual é o papel do jornalismo. Tá? O papel do jornalismo é fundamental, vamos dizer, uma peça essencial no processo e no processo de democratização e na própria democracia. Tá? Então, o jornalismo, ele não desaparece, ele não vai desaparecer nunca, porque se nós queremos democracia, nós precisamos de jornalismo. Assim também a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ela é fundamental numa sociedade que se quer democrática, livre, independente, plural, né? Então, tu tem que dar vozes aos diferentes setores e segmentos da sociedade. E quais tipos de violações à liberdade de expressão e de imprensa que a gente pode observar tanto aqui no Brasil quanto no mundo, professor? Bom, há vários, né? Por exemplo, em Cuba, para tu acessar a internet, além de ser muito lenta, é um processo caro, um processo demorado e tu não tem a liberdade de fazer isso. No Brasil, como eu já falei, tu tem a censura econômica. Né? Por quê? Porque os grandes conglomerados de comunicação, eles, além de ser empresas jornalísticas, né?
com redes de TV e de rádio, elas também têm outros investimentos, então começam a defender outros setores, tá? E isso vai contra qualquer princípio liberal, inclusive, de liberdade de negociação. Tá? Tem também a questão das mortes, né? A Jéssica até trouxe alguns dados que foram 117 mortes no ano passado de jornalistas só aqui no Brasil, também é um fator. Só no Brasil, 117? Isso. Olha, eu acho que esse dado está muito elevado. Essas 117... Não, na verdade foram Instituto Internacional de Pesquisa, né? Sim, Então agora foram sim, no 117 ao total. Ao total, isso aí. Mas o Brasil está lá apontando, deve estar lá entre os cinco primeiros lá. Né? O que é uma coisa assim, né? Num país onde a gente começa a respirar democracia, respira a democracia, tu vê esse tipo de coisa acontecendo. E o interessante é que essas mortes não ocorrem nas capitais, por exemplo. Ou não são jornalistas de grandes veículos de grandes veículos de comunicação. São jornalistas de jornais pequenos, de rádio ou TV do interior. Né? Então, é muito da conjugação política e também outras influências que ocorrem aí, como ligado ao mundo do crime, né? Em que essas pessoas começam a fazer denúncias e são apagadas. Né? Então, é mais um fenômeno do interior do que um fenômeno das grandes cidades. Certo. Todas essas violações, então, que o senhor comentou, qual é o papel da mídia para combatê-las? Ora, o papel da mídia para combater todas essas... Primeiro, é ela ser mídia plural. Primeiro, é ela ela ser construtora do processo democrático. O que se assiste muito hoje, e eu acho que a gente entra num perigoso estado aí, num perigoso limite, sem saber mais os limites entre entretenimento e jornalismo, eu acho muito perigoso isso, certo? Porque jornalismo não é isso. Jornalismo é para que o direito das pessoas se expressarem, o direito às pessoas receberem informação, participarem do processo comunicativo, assim que elas possam estar bem informadas sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e elas tomarem suas decisões a partir disso aí. Enquanto for entretenimento, é mais para a gente esquecer todos os problemas que estão aí, ao invés de discutir o que está aí. Por exemplo, acho que a mídia perdeu um grande papel de fazer um processo de discussão, por exemplo, no período das privatizações aqui no Brasil. A gente não discutiu isso. É necessário privatizar? Não é necessário privatizar? Faz sentido privatizar? Por que privatizar ou não privatizar? Não se fez esse debate. Simplesmente foi tocado goela abaixo da sociedade, temos que privatizar por causa disso e por causa daquilo, ficou a versão oficial e não se fez esse debate. É um exemplo. E bom, professor, e como a população em geral pode se envolver para promover a liberdade de expressão? Bom, de uma certa maneira, alguns ensaios foram feitos aí, né? Com toda essa atividade da mídia ninja, essas manifestações de rua, a sociedade vai ter que se envolver nesse processo de democratização. Assim como eu vejo que as redes sociais, elas são um contraponto à grande mídia e elas começam a ter a sua agenda própria. Vocês podem ver que quando a grande mídia lança uma informação que ela não foca de um ponto de vista plural, você vai ver as reações, você vai ver os contrapontos nas redes sociais. Então, é
uma possibilidade de que quebrar que já está quebrado esse monopólio de que da grande imprensa de ser a única formadora de opinião na sociedade. Não é mais. E esse é um problema que as empresas estão sentindo. Além de sentirem a crise que se fala, ela é menos dos jornalistas, tá? É muito mais das empresas que não sabem como vão ganhar dinheiro disso que está posto aí com as novas tecnologias e com as redes sociais. São as novas mídias, então, Sim, que estão surgindo, né? Que elas são independentes e livres. Isso. É possível manter, então, uma mídia independente dessa maneira? Pois é, se fala agora num novo ecossistema de comunicação. Esse novo ecossistema está para ser construído. Tá? A gente não sabe. Existem iniciativas. Aqui no Brasil, por exemplo, a Pública, né? Que são jornalistas que se reuniram e fazem pautas, reportagens investigativas, reportagens extensas, sem visar lucro, mas as pessoas têm que se manter com isso, né? Então, vamos dizer assim, é um modelo que ainda é muito incipiente. Nos Estados Unidos já existem mais experiências disso, mas ainda não está consolidado, longe disso, e vai ter que ser construído. E talvez isso que seja o que se fala, né, da reinvenção do jornalismo, né? Eu acho que nessa reinvenção está chegar a esse novo modelo, mas também recuperar a responsabilidade ética, social e cidadã do jornalismo, esquecendo que ele não é entretenimento, ele tem uma função social a cumprir e é muito importante para o papel, para a democracia do país. É um caminho que está sendo construído, então, né, professor? É isso nós todos temos que fazer, junto com a sociedade. Com certeza. Muito obrigada, então, professor, pela sua presença e pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. E a seguir tem as dicas da Agenda Cultural. Logo mais a gente já volta.